desert. Será desert? Na verdade, isso seria deserto. Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trouxe para vocês algumas palavras que muitas pessoas pronunciam errado. E minha missão aqui é ajudá-los a pronunciar essas palavras da forma correta, ok? Então, o que eu sugiro? Sugiro que você pegue um fone de ouvido ou que você, enfim, tente focar ao máximo aqui. Quando a gente pega o fone, a gente tende a focar bastante. Mas se não for possível, foque aqui, seja presente comigo e vamos fazer isso juntos. E também eu quero que você repita como se você fosse um papagaio. Eu quero que você dê uma de maluco aí em casa e que você repita todas as palavras e que você tente ao máximo. Não apenas as palavras, mas, claro, também os exemplos que eu vou dar. Então, depois da vinheta, bora ver qual é a nossa primeira palavra. Vamos começar aqui com a palavra does. Does, que pode ser um verbo, mas também pode ser um verbo auxiliar, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, he, she, it, a gente vai usar does como verbo, ou também se tivermos he, she, it, usaremos o does como auxiliares em perguntas, né? Então, um erro muito comum é que quando a gente pronuncia o does, a gente tende a pronunciar como um does ou um does, algo nesse sentido, porque a gente vai ler e a gente vai falar exatamente como a gente lê. Mas, na verdade, o does, ele pronuncia como um does, ok? E levemente um som de Z no final, does, ok? Beleza? Som de Z ali, levemente sutil, tá? Então, por exemplo, what does that mean? What does that mean? Ok? O que isso significa? What does that mean? A próxima palavra aqui seria busy, que muita gente quando lê fala boozy ou buzzy. Tudo bem, calma, mas na verdade esse U ele tem o som de I e esse S vai ter um som de Z. Então, busy, ok? Agora, exemplos. I'm very busy today, ou seja, eu estou muito ocupada hoje. Um outro exemplo com busy, mas a tradução ela vai diferenciar um pouco aqui. The city is busy, ou seja, a cidade está cheia. A próxima palavra que a gente tem aqui vai ser sandwich. E aqui a gente vai ter duas questões. A primeira delas é que esse D não é pronunciado, então fica meio que um sen e para aí. Sen. Depois, esse witch, ele vai ter um som bem aproximado à palavra bruxa em inglês, que é witch, ok? Aproximado. Então, não tem o som de wish, que é desejo, né? Então, não é um sandwich, é um sandwich. Exemplo, I'll have a chicken sandwich, ou seja, eu vou querer, né? Eu vou comer ali, eu vou pedir, essa é a ideia, um sanduíche de frango. Próxima palavra que a gente tem aqui é earth, que é o quê? Terra. Earth, de planeta Terra, tá, pessoal? Earth. Um erro comum aqui é talvez dizer earthy, algo nesse sentido, tá? Eu sei que aqui a gente vai ter duas questões. A primeira é esse que é o começo da palavra, que vai ter o som de pensa que você tá bravo e fala calma, e o som de TH no final, que vai ter o som de TH. Qual que é o som de TH? Quando a gente coloca a língua entre os dentes, né, e fica, ela meio que sai pra fora, fica quase como uma cobrinha. Earth, ok? Naira, não consigo, é muito difícil pronunciar esse TH. Fica no F mesmo. Earth. Não tem problema. Depois você vai melhorando e aperfeiçoando, tá bom? Fique em paz. Por exemplo, we live on planet Earth. Ou seja, nós vivemos no planeta Terra. A próxima palavra que a gente tem aqui e que muita gente se embola, acho que talvez comece a exagerar um pouco no R, seria rare, que é raro. Rare. Percebe que o E no começo ele é bem sutil, né? Rare.
Então, por exemplo, that's a rare bird. Então, aquilo, né? Aquilo ali é um pássaro muito raro, né? That's a rare bird. Ou também, rare pode ser mal passado. Por exemplo, I like rare steak. Ou seja, eu gosto de bife mal passado. Uma outra palavra que o pessoal também acaba se confundindo, mas isso é uma questão do português, porque quando a gente fala confortável, a palavra em inglês é bem parecida. E quando a gente fala confortável em português, a gente tem a sílaba tônica nesse tá, né? Confortável. E aí a gente acaba fazendo o mesmo em inglês, quando na verdade a sílaba mais forte vai ser a primeira em inglês. Então muita gente fala comfortable, comfortable, mas na verdade é comfortable, comfortable, ok? Ou seja, a primeira sílaba é a mais forte. E o meio da palavra é meio reduzido. Então, por exemplo, are you comfortable? Are you comfortable? Ou seja, você está confortável? A próxima palavra que a gente tem aqui é scissors. Scissors. Muita gente fica em dúvida em relação ao som desse SC. Então, qual que é a ideia aqui? O C, ele é silencioso, a gente não pronuncia a letra C. Então, fica scissors, scissors, com som de Z mesmo, tá? Scissors, scissors, ok? E por que tá no plural? Curiosidade. Porque quando a gente fala de tesoura, ela vai ter duas partes ali, né? Pra poder cortar. Então, por isso que é sempre no plural. Scissors, scissors. I need the scissors to cut the paper. Ou seja, eu preciso das tesouras, na verdade, tesoura em português. Ou errada. Então, eu preciso da tesoura pra cortar o papel. A próxima palavra aqui vai ser February, que muita gente acaba colocando essa sílaba tônica mais pro final, quando na verdade seria pro começo da palavra. Então, é a primeira sílaba. February, 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 February. Também tem a opção de você não pronunciar esse R, tá? Então, ao invés de você falar February, February, esse primeiro R que a gente fala um February, também pode ser. February, ok? Então, February, February. Então, temos essas duas opções, ambas são aceitas e estão corretas. Por exemplo, my birthday is in February. Ou my birthday is in February, ok? Então, realmente, a diferença entre um e outro é bem sutil, é só com o primeiro R mesmo, fechou? A próxima palavra que a gente tem aqui é desert. Será desert? Na verdade, isso seria deserto, né? Para falar sobre mesa em inglês, a gente fala dessert, dessert, dessert. Eu sei, nada a ver. Dessert, dessert. Então, as pessoas confundem muito com desert, né? Mas desert, como eu falei para vocês, é deserto. Então, sim, esse dessert tem um som de C. E a sílaba mais forte vai ser a segunda. Dessert, dessert. Por exemplo, I love chocolate dessert. Agora, também temos chocolate, né? I love chocolate. Eu amo sobremesa de chocolate, né? Eu realmente amo muito também. Mas a gente também tem essa palavra chocolate, que muita gente acaba colocando mais sílabas do que deveria, porque a gente fala chocolate. Muita gente fala assim, né? Chocolate. Mas, na verdade, chocolate pode ser muito mais simples, né? Porque são duas sílabas apenas, não três. Então, fica chocolate, 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 e não chocolate, ok? A próxima palavra que a gente tem aqui é Catholic, Catholic. Porque muita gente acaba falando Catholic, porque, de novo, tem ali uma questão se comparado com o português, porque a gente fala católico, então a segunda sílaba ali seria a mais forte. E a gente tende a fazer isso no inglês também. E aí a gente fala Catholic, Catholic. Mas, na verdade, a sílaba tônica, ela é a primeira. Então, a gente fala como? Catholic, Catholic. Ou você também pode tirar esse A de Catholic e falar Catholic, Catholic. Também tem essa opção, tá bom? Então, exemplo.
She's Catholic. She's Catholic. Ok? Ou seja, ela é católica. Uma outra palavra também que o pessoal acaba errando bastante é mischievous. Mischievous. O pessoal fala mischievous. E eu sei, isso soa muito, muito melhor. Mischievous. Mas não é mischievous. É mischievous. Mischievous. Que significa travesso. Ou malicioso, né? No sentido de travesso. Então, mischievous. Ok? Então, a primeira sílaba é a mais forte. Mischievous. Mischievous. Exemplo. The cat is very mischievous. Ou seja, o gato é muito travesso. Um outro exemplo aqui seria possession. Possession, né? Primeiramente, a gente às vezes quer falar igual ao português e a gente fala possession. Possession. Então a gente acaba querendo pronunciar com o som de S mesmo. Mas na verdade, esse primeiro grupinho de S que a gente tem aqui vai ter o som de Z. Então, possession. Possession. E a segunda sílaba vai ser a mais forte. Possession. Possession. Ok? Agora, existe também a mesma questão com a palavra possessive. Possessive, né? Ou seja, esse primeiro grupinho de S, essa dupla, na verdade, né, de S vai ser com o som de Z. Possessive. 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 E também a sílaba tônica, a mais forte, vai ser a segunda. Possessive. Possessive. Ok? Por exemplo, this phone is my possession. Ou seja, esse telefone é a minha posse. E um outro exemplo, he is very possessive. Ou seja, ele é muito possessivo. Essa próxima palavra também é um pouquinho desafiadora, por quê? Porque ela vem do francês. Então a forma que a gente vai pronunciá-la é um pouco diferente. A gente sempre pensa nela como um entrepreneur, alguma coisa assim, né? Mas na verdade, esse som de an vai ser um an. Entrepreneur, ok? Então, a sílaba tônica, ela vai ser no final. Entrepreneur, ok? Essa é a ideia. Então, por exemplo, I want to be an entrepreneur. Ou seja, eu quero ser um empresário, ou eu quero ser uma empresária. I want to be an entrepreneur. I want to be an entrepreneur. E aqui a gente tem também a palavra salmão. Só que como que a gente pronuncia essa palavra? Acho que deve ser a pergunta de muitas pessoas. Vamos lá. Primeiro que esse L, ele não é pronunciado. Não. Ele é silencioso. Então a gente fala salmon. Até um pouco estranho. Salmon. Ok? Salmon. É isso. O L, ele é completamente silencioso aqui. Por exemplo, the grilled salmon is delicious. Ou seja, o salmão grelhado é delicioso. E a nossa próxima palavra aqui vai ser... Como será que a gente pronuncia essa palavra? A gente pode falar mountain, com esse T. Ou a gente pode falar sem esse T. E aí existe uma pausa quando a gente vai pronunciar esse T. Por exemplo, mountain. É como se a gente falasse mountain, ok? Então existe também essa opção, mas você também pode falar com T, não tem problema. Mountain. Tá perfeito. Por exemplo, it's a very high mountain. Ou it's a very high mountain, ok? Ou seja, é uma montanha muito alta. It's a very high mountain. Um outro exemplo também de uma palavra que a gente fala assim seria important, né? A gente acaba não pronunciando esse T. Important. E aí você vê que também tem esse som de tipo pause, né? Esse important. Mas você também pode falar important, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Eu sempre costumo dizer que quanto mais a gente vai estudando o idioma, quanto mais a gente vai ouvindo, a gente vai tendo contato com esses detalhes, né? Porque são detalhes, a gente vai se aperfeiçoando mais, tá? Então, fique tranquilo, treine bastante, se dê um tempo também de você poder
a aperfeiçoar a sua pronúncia. Então, me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas pronúncias, se teve alguma pronúncia nova pra você, se você teve dificuldade com alguma coisa, me conta aqui nos comentários. E também não se esqueça de dar like nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente sempre tá colocando vídeos novos aqui, semanalmente, tudo para que você chegue ao seu objetivo, para que você aprenda inglês de uma forma tranquila, leve e divertida. E eu também tenho 2 presentes para você. O primeiro deles é que você pode baixar o material de apoio desta aula aqui e ir treinando aí, ó, com você mesmo, praticando, né? Então isso é muito importante. E o meu outro presente também é um mini curso gratuito de inglês. Exato, para você dar ali, ó, seus primeiros passos em relação ao idioma. E o link para ambos, tanto para o material de apoio quanto para o mini curso, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você ir aqui na descrição do vídeo, procurar pelos links que eles vão estar lá e acessar esse conteúdo, né? Tanto a apostila quanto o mini curso, que é gratuito para você. Bom, muito obrigada e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!